E aí pessoal, estamos aqui então na edição 133 da Brasil JS Weekly em vídeo. Eu sou o Felipe Moura. E eu sou o Jadson Gomes. Por que não começar com notícias, certo? Com novidades que estão surgindo aí agora. Uma delas é o tal do Calypso, que surgiu até, deu bastante buzz na internet, bastante discussão, né? Porque... Não é a banda Calypso. Não, definitivamente não é. Mas seria um projeto do WordPress, né, em que eles estariam lançando uma versão ou algo utilizando o Node.js. Então, inicialmente todo mundo pensou, agora o WordPress é em Node ou Node, mas não é bem isso que aconteceu, né? É, exatamente. Até eu fui um dos que falei contigo até pelo chat, tu me mandou o link. Que legal. E na hora eu baixei o projeto no GitHub, olhei o código, vi que realmente era Node, botei a rodar e aí que eu entendi o que era. Então... Não é que o WordPress foi reescrito em Node.js, né, em JavaScript. Foi a interface, né, a parte principal admin do WordPress.com. Né, e isso já, acho que inclusive já está no ar do WordPress.com. Eu acho que já para a versão paga, para quem é registrado e paga lá no WordPress, se eu não me engano, eu até vi uns pessoal postando print screens assim, das telas. É verdade. Né? Eu baixei, configurei, não sei qual a opinião que eu tenho assim, sobre o produto, né? Digamos o produto. Porque tu precisa configurar, então, numa máquina tua, né? Numa infra tua, e ele funciona todo consumindo as APIs do WordPress. Né? Então, tu tem uma interface com pouca coisa em Node, ali, na verdade, que basicamente se comunica via REST com a API do WordPress, e tu gerencia ali teus sites do WordPress.com, né? Diferente dos teus sites locais. Que eu vi que tem como tu usar um plugin, o Jetpack, para fazer o gerenciamento dos teus blogs pessoais que estão no teu servidor. Mas não cheguei a testar essa parte. Mas o importante o WordPress não foi reescrito em Node.js, em JavaScript, foi só a parte da admin lá do WordPress.com. Mas também é legal, né? Mais um case de... nem que seja pouco, tá usando Node. Porque é uma forma do WordPress estar divulgando que eles estão de olho no Node, estão prestando atenção, e quem sabe futuramente mais módulos ou mais serviços que eles entreguem comecem a ser reescritos em Node. Inclusive, a gente já ouviu boatos de informações internas lá que existiu um interesse, né, que tem developers pensando em fazer alguma coisa assim. Quem sabe eles migram um serviço, daqui a pouco outro serviço, alguma coisa assim, né? E nessa semana também saiu um novo draft, né, para ES7, ou ES 2016. Que, como na própria Weekly da semana passada a gente comentou, é bom já estar aí se inteirando, né? Porque ano que vem já está aí. Exatamente. E, claro, tem alguma... Como é um draft, está no stage 0, se eu não me engano, mas é o System.global. É uma proposta bem interessante que é para, digamos, sanitizar assim, o uso do escopo global, né, em multiplataformas JavaScript. Então, no Node é uma maneira, no browser é uma maneira, enfim, tem várias pegadinhas em como pegar alguma coisa global. Né? Isso eu acho muito bacana, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, e eu há pouco tempo enfrentei um problema assim, porque realmente não tem uma maneira ou óbvia, ou realmente acessível, assim, de tu pegar mesmo uma classe, tu criou uma classe lá num arquivo, se tu quer usar essa classe amplamente no teu projeto, tem que importar ela em todos os lugares, assim. Tem um trabalho que é repetitivo no final das contas, lembra até a Java, sei lá. Daí, enfim, eu acho que é muito legal essa discussão está sendo levada à tona, assim, porque a princípio global is evil, né? Global não nem quer se falar em global, mas ao mesmo tempo é importante tu ter a possibilidade, às vezes tu vai precisar, sabe? Então é legal ter essa discussão, ter esse draft. É verdade. E também tem um outro projeto muito legal ali, que é o Exploring.js, a versão ES6 do JavaScript, né? Que é do Alex, né? É do Alex Hauschmeier. Doutor, exatamente. Doutor. E ele já tinha esse livro escrito, né? Já estava disponível, né? Sim, só que a diferença é que agora esse livro está disponível online não necessariamente para download, tu pode ler ele online, tem todas as páginas lá, bem indexado e tudo. E é uma leitura que eu acho que é básica para quem quer se inteirar realmente com o ES6, já se preparar para o ES7, né? E está lá disponível gratuitamente na internet. Claro que a intenção dele, como a gente estava conversando agora, é que tu compre o livro posteriormente, né? Por que não? Afinal de contas é um trabalho longo, bem atualizado, bem feito, e por alguém que sabe o que está falando, né? Então... exatamente. Eu acompanhei desde o início esse projeto do Exploring.js, antes de virar Exploring.js, do Dr. Axel lá.
E para quem não conhece ele mantém aquele blog do Wallet. Do Wallet ou Wallet? Duality. Duality. E ele já faz uma série de posts lá há anos sobre S6. Ele vem juntando material lá de muita qualidade. Cada pedaço de S6 ele explora a fundo mesmo. E ele juntou tudo isso e transformou num livro, o Exploring JS. E é legal que realmente nos artigos dele ele aprofunda muito, então ele pega macetes, pega detalhes lá assim, mostra exemplos, e os exemplos dele também normalmente são úteis. Sim. Não é exemplo full bar basta, sabe? Exatamente. São exemplos que tu pode acabar usando realmente no dia a dia. Exatamente. Ele não patrocina a Brasil JS Weekly nem nada, mas comprem o livro, que é um trabalho impressionante. Ele está há anos fazendo isso aí e apoiem lá a iniciativa dele. O outro link aqui, vídeos da JSConf Uruguai, JSConf UI. Eu palestrei lá, foi em abril desse ano, e só agora saíram os vídeos, demorou um pouquinho, mas tem várias palestras que eu assisti lá e que foram muito legais e agora estão disponíveis no YouTube. Tem a minha, assistam a minha palestra lá, tá bem legal, ver o meu enrolation lá em inglês. E tem palestra também de mais 2 brasileiros, o Ciro Nunes e do Rafael, também estão disponíveis lá. Sempre é bom dar uma olhada quem não pôde ir, né? Sim. Dá uma conferida lá no que rolou. Eu pretendo palestrar lá no Guilherme, ver o que acontece. Esse ano eu não fui, no outro ano eu tinha ido lá e foi um evento muito massa, assim, realmente muito bem organizado. A comunidade uruguaia é bem bacana, assim, sim, bem organizado o evento. Sim, tu se sente bem à vontade lá, o pessoal te recebe muito bem. Né? Ainda mais quem é gaúcho se sente em casa, né? Sente Uruguai, em casa. Rio Grande do Sul, toda a mesma coisa. E essa semana também a Brasil JS Weekly contou com um patrocinador. Nada mais, nada menos do que a nossa amiga Microsoft. A Microsoft tem demonstrado cada vez mais interesse em participar e conhecer as comunidades, e eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido. Né? Não se trata nem só porque eles são os patrocinadores, mas realmente a gente vem faz tempo sentindo isso, né? Sentindo a presença da Microsoft já nos eventos, etc. E eles estão demonstrando isso, inclusive, em seus projetos, como no GitHub mesmo. Né? Sim. Que a gente estava vendo ali algumas ferramentas que eles têm, onde eles podem escanear a tua página à procura de problemas com acessibilidade, formatação, etc. Se tu não usa Windows, tem máquinas virtuais para te instalar e testar, ver se funciona nos browsers da Microsoft. E, enfim, várias ferramentas escritas em Node, que também são e ferramentas open source, né? E uma coisa interessante é que essa Weekly está sendo patrocinada pela Microsoft, Edge, mas em outras Weeklies a gente já vem falando sobre o Edge. Então é realmente... A postura da Microsoft mudou, né? O importante nessa nova filosofia da Microsoft é que a web funcione para todos, né? Não somente num browser, então tem que funcionar no Edge, no Chrome, no Firefox. E com o Edge eles têm várias ferramentas e a web está funcionando de uma maneira muito melhor. Né? Sim, estão fazendo um trabalho muito bom, inclusive performance, o Edge já está mostrando que está aí para falar sério sobre performance. Features de S6 líder. É líder até agora, é verdade. Estão realmente focando nisso. Eu acho isso muito legal. Para a comunidade é ótimo. E com certeza para quem é cliente da Microsoft, isso aí vai entrar naturalmente, vai fluir. Acho que todo mundo sai ganhando, sim. Muito legal. E o nosso grande amigo Reinaldo Ferraz, da W3C, que sempre trabalha focado muito em acessibilidade e tudo mais, ele escreveu esse artigo falando sobre as vantagens do offline first. Então é uma coisa bem legal, a gente até já discutiu em algumas outras edições da Weekly aqui. É um assunto atual, assim, que já houveram outras tentativas tecnológicas para resolver esse problema, e ele aborda isso tudo assim, de uma maneira muito natural. Acho bem massa, é uma leitura que vale a pena. Sim, os artigos do Reinaldo são sempre bem embasados, o cara trabalha na W3C, todo mundo conhece o cara, e é um artigo lá no blog do Tables, né? Sim, do Tables, exato. E vale a pena dar uma conferida. O próximo link é React Virtual DOM versus Incremental DOM versus Ember Glimmer. É basicamente um artigo muito bom. Ele faz uma análise dessas 3 bibliotecas, digamos assim, de manipulação de DOM. Né? Então o Virtual DOM do React, todo mundo conhece, foi o que popularizou essa ideia, né, de deixar manipular o DOM virtualmente na memória. Tem esse novo que é o Incremental DOM, que eu até nem conhecia, um projeto do Google. Né? Então essa biblioteca engine para manipulação de DOM, feita pelo Google, provavelmente vão usar no Angular. No Angular, certo que vai acabar caindo no Angular. E o novo, já não é tão novo, o Glimmer, que é também essa engine do Ember.
E ele faz uma análise dos três, principalmente de performance, né? Esse é o objetivo, né? Ganhar performance, não tocar no DOM. E mostra a diferença dos algoritmos em cada um deles. O Glimmer vai melhor de um lado ou do outro, o React do outro. Eu li todo o artigo e a minha opinião, pelo que eu vi ali, pelo que eu observei, nos gráficos que ele mostrou, é que o React acaba ficando em primeiro lugar. Apesar desse Incremental DOM do Google ter performance melhor em alguns casos. Mas o custo-benefício do React, na minha opinião, eu achei melhor porque ele faz outras coisas além de manipulação de DOM e mesmo assim a velocidade dele é incrivelmente rápida. Né? Sim, e o React está há mais tempo também no mercado, então alguma maturidade ele já adquiriu com a própria experiência. Né? Então, exatamente. Tinham lugares onde o Glimmer, esse do Ember, tinha uma performance bem melhor em alguns casos. Só que ele funciona só no Ember. Né? O Virtual DOM do React pode ser usado desacoplar. Exatamente. Sim. Já o projeto do Google, o Incremental DOM, ele é standalone. Só isso. Ele só faz isso. E ele faz uma coisa interessante no algoritmo dele, é que ele usa o próprio DOM para fazer algumas coisas. Então ele tem um pouquinho de perda, porque ele vai no DOM, né? Mas aí na comparação geral ele acabava sendo mais rápido, porque ele desafoga a memória. Sim, eles devem ter encontrado, esse momento aqui é melhor fazer isso. Né? Exatamente, porque o que esses caras fazem é fazer uma cópia do DOM na memória. Sim. De uma maneira ou outra isso fica pesado. Claro. Né? Então, mas é legal que estamos evoluindo nessa área aí, né? Sim, isso é muito legal mesmo. Temos também um artigo que fala sobre criptografia com JavaScript. Isso é uma coisa bem legal, eu já brinquei algumas vezes com algoritmos para gerar MD5, SHA-1, tá? E o JavaScript ele tem um poder para fazer isso aí, ele deixa de trabalhar com diversos tipos de encode e tudo mais. E eu acho que é bem legal esse artigo porque existem várias bibliotecas que prometem fazer isso, né? Sim. Então ele discute um pouco sobre qual seria a melhor das alternativas e porquê, né? Então, e ele mostra também funcionando no Node, no browser, quais são as alternativas. Sim. Uma tem que usar com Browserify, outra tu só pode usar no Node, bem interessante. Bem legal. O próximo link aqui é sobre sonhos e conquistas, um artigo muito legal do Wesley Araújo, um desenvolvedor brasileiro, que conta sobre os sonhos dele, né, e como que foi a carreira dele nos últimos anos nessa área de front-end. E ele conta uma história bem legal e acaba concluindo que ele foi trabalhar no exterior, foi trabalhar na Booking.com. Mais um brasileiro. Acho que a Booking já está... Tem mais brasileiro lá do que... Deve ter samba lá na Booking.com, né? Mas o artigo é bem legal, assim, e parabéns, então, pro Wesley, que seguiu aí um caminho legal e realizou o sonho dele de trabalhar fora e agora tá lá na Booking. E no mesmo gancho, fazendo um delta aqui, um merge, tem também um artigo do Chiota, amigo nosso também, falando, também está na Booking, né? Também um brasileiro na Booking, e ele fala um pouco de um assunto que é parecido com isso, né? Um tema parecido, que é sobre quero ir trabalhar fora do Brasil, e agora? Como é que eu faço? Então ele conta um pouco da trajetória dele, desafios que ele enfrentou, experiências que ele teve, inclusive a opinião dele sobre como enfrentar certas situações, assim. É bem legal, né? Mais um brasileiro contando a sua trajetória lá fora. É bem interessante. Então, se teu objetivo de vida aí é trabalhar no exterior, esses dois artigos aí são bem motivacionais, assim, né? O do Chiota é bem... metódico, assim, ele é uma pessoa metódica, deu para ver pelo post dele, né? Mais dois excelentes artigos. O próximo link aqui, Image Status, é uma biblioteca para verificar o status de download de uma imagem, né? Ela é baseada no Image Loaded, que é uma biblioteca do Desandro, um desenvolvedor bem conhecido, só que essa alternativa aqui não usa jQuery e tem alguns Ks lá, se eu não me engano, 800 e poucos Ks. Mais um bom exemplo de Vanilla.js usado. E a gente tem também uma outra tecnologia aí que se enquadra meio que como news, como artigo, como vídeo e tudo mais. Vale a pena dar uma pesquisada ali, mas é um vídeo, né, de uma palestra sobre a Li-Fi, que seria a transmissão da Wi-Fi pela luz. Já faz um tempo que a gente vem ouvindo falar sobre pesquisadores tentando encontrar a melhor maneira de fazer isso sem perdas, ou às vezes até o problema é que gasta muita energia para fazer. Mas essa tecnologia está amadurecendo tanto, está muito mais formal, muito mais oficial hoje em dia, e há uma expectativa de muito em breve a gente já poder fazer grandes testes, assim, inclusive nessa palestra, então ele dá uma demonstração, certo? Fazendo uma streaming ali usando a Li-Fi. É uma tecnologia que eu espero
em breve aí no mercado, não sei quando chega no Brasil, né? Aí já é outra história. Mas em breve deve estar abraçando aí algumas operadoras e distribuidoras de... Exatamente. É muito... Tudo que é novo nessa área, assim, tá sempre evoluindo, né? Então seria mais uma opção, né? Então ele até na palestra ele disse que de 2 a 3 anos talvez consiga chegar no mercado, né, tradicional, assim. E eu penso também em situações tipo do Google lá, que ele coloca aqueles balões meteorológicos distribuindo internet para uma cidade inteira. Isso poderia ser uma alternativa muito mais viável, né? Eu acho que um dos objetivos deles é, inclusive, isso, ter uma torre central distribuindo de luz com painéis solares. E ninguém mais dorme, mas fora isso. Exatamente. E essa semana a gente teve bastante participação do pessoal lá na Weekly, enviando por issues e conversando às vezes pelo Slack, pelo Twitter. Eu queria agradecer a participação de todo mundo assim e dizer que é bom que continuem fazendo isso, porque é aí que fomenta os links que a gente tem para trabalhar, né? Então é isso que ajuda a Weekly a acontecer. Além disso, claro, né, dá um like no vídeo aí se tu estiver curtindo e se inscreve no canal também. Compartilha e avisa os amigos também para se inscrever na Brasil JS Weekly, lá, né? braziljs.org, botar um e-mailzinho lá. E a gente tem também, é claro, um agradecimento especial para fazer para a Microsoft, como patrocinador dessa edição da Brasil JS Weekly, nos ajudando também a continuar esse trabalho, né? É isso aí então, pessoal. Nos vemos na próxima semana na Brasil JS Weekly. Falou!